tarde, pessoal. Uma vez mais aqui, Luti Ramos, com essa aula online, começando do zero. E hoje eu queria trazer um tema diferente. Para que um facilitador? Para que a gente precisa de facilitador? Para que a gente precisa de facilitação? Para que a gente precisa de alguém que nos oriente, nos facilite a criar alguma coisa diferente? Então, o que eu queria trazer disso, gente, é que, primeiramente, todo mundo que me conhece, todo mundo que me segue, ou que foi meu aluno, ou que, qualquer outra coisa, ou que participou de uma classe que eu promovi, sabe o quanto eu sou alucinada pelo Access e pelas ferramentas. É algo que me move. Uma vez me perguntaram, hoje a Valentina me perguntou, mamãe, para que você vai fazer isso? Para que você precisa falar na internet com as pessoas? Eu falei, porque me move, porque eu gosto. E aí eu perguntei pra ela, por que você joga futebol? Ela ama futebol, minha filha mais novinha. Aí ela falou assim, porque eu gosto. Eu falei, exatamente a mesma coisa. Eu faço isso porque eu gosto. Gente, eu vou só limpar aqui, porque tá muito sujo. E eu tô embaçada, eu detesto ficar embaçada. Ah, outra pessoa, né? Bom, enfim. Então, gente, uma das coisas que eu queria trazer é essa energia de alguém, de uma pessoa que existe na sua vida. Pode ser uma pessoa conhecida, pode ser uma pessoa não tão conhecida, mas uma pessoa que você tem no seu mundo que de alguma maneira te move, te deixa feliz, gosta de você, gosta de ver você bem. Como é isso pra você? Como é isso no seu mundo? O que acontece com você quando você tá perto de alguém que te injeta essa energia? Porque eu acho que é meio por aí, né? Injeta aquilo é uma coisa que te prende, que te acende, que te faz bem, que faz você se sentir feliz, não é verdade? E aí, muitas vezes, a gente fica buscando isso. Se você não tem alguém assim na sua vida, busca. Talvez seja a hora de começar a procurar, porque realmente vai fazer muita diferença. Eu tô querendo dizer isso porque, inclusive, agradeço uma pessoa que tá aqui, que é o Pablito. Eu chamo ele de Pablito, é o Pablo. Ele é meu facilitador pessoal. Hoje em dia, já tem uns 4 meses, eu acho, mais ou menos, que eu escolhi. Na verdade, foi um convite dele pra mim, porque eu tava meio doida, meio perdida na minha própria vida. E ele me convidou, falou, Lúcia, você não quer fazer umas sessões privadas, ou seja, online mesmo? Claro, eu moro na Colômbia, né? Não moro no Brasil. E eu falei, quero, eu vou fazer. E fui. E, gente, fez tanta diferença na minha vida. Tanta diferença, porque muitas vezes, quando a gente tá no processo, quando é um processo pessoal, quando é um processo nosso, existem tantos fatores, né, de pessoas que estão envolvidas, o seu estilo de vida, sua rotina, que não te dá a facilidade de você se facilitar. É impossível? Claro que não. Claro que não. Tem tantos livros, tem tantas classes. Então, gente, infinidade de classes que eu já fiz, que eu já promovi, que eu já fui host, que eu participei. Ou seja, eu já até perdi a conta. É classe de fundamento, é classe de business done different, é classe da voz certa pra você, é classe de 9 trainees. E assim, tudo isso é uma bagagem que eu vou dizer pra vocês, não é uma bagagem qualquer. É uma coisa que faz diferença. Classe de 3 dias de corpo para minhas prediletas, onde seu corpo experimenta as ferramentas, experimenta as pessoas, né, que estão ali para te contribuir. E eu vou dizer isso para vocês, desde que eu comecei a fazer essas sessões com o Pablo, mudou esse meu, como eu vou trazer para vocês? Esse lugar onde eu ainda estava no reme-reme comigo mesma. O reme-reme é uma amiga minha de Pernambuco que fala assim. Que é como esse lugar onde você tá ali vendo tudo, mas sozinha você não consegue. E fora isso, gente, não é só a facilitação verbal. Essa é uma escolha que eu fiz, que eu tenho feito toda semana, já tem um tempo. Mas também existem os processos de Access, né? Que são as barras, que são os processos de corpo, é o facelift. Ou seja, tem milhares de coisas que a gente pode escolher que traz facilidade para a vida da gente. Eu tô fazendo aquela classe do DEM, dos 15 dias com o DEM, que um show, não sei se ainda dá para comprar, eu acredito que sim, que são 15 dias, $15, ou seja, $1 por dia.
Já tá no 11º dia, tem gravação no site dele, no Kajabi, e você pode acessar o vídeo, as ferramentas, ele manda tudo. Teve um presente, teve uma sessão de ESB lá no É o Lugar. E ESB é uma classe de Access avançada que se chama A Síntese Energética do Ser, que eu vou falar para vocês. Eu não tem como colocar em palavras essa classe. Foi a classe que eu fui host dele no Rio de Janeiro ano passado, mas ele já tá umas 2 já depois disso. E é um espetáculo, uma coisa maravilhosa. Então, por que eu trouxe esse tema hoje? Porque muitas vezes nós facilitadores, eu sou facilitadora, né? A gente não procura alguém para facilitar a gente, que é como se a gente não precisasse, não é? Você não precisa, porque você é facilitador. Pra quê? Pra que você precisa de alguém para te orientar, para te ajudar? Ah, mas eu tenho minhas amigas, eu tenho o pessoal da minha família, eu tenho pessoas maravilhosas comigo, que ótimo. Mas olha, gente, eu não vou mentir, não. Quem de vocês aí realmente tem uma pessoa... Eu tenho. Não tenho, mas assim, eu não tô dizendo que eu não tenho, no sentido que eu não tenho pessoas que gostam de mim, que me motivem, que são gente boa comigo. Não é isso. Mas alguém que tá ali o tempo inteiro te mostrando onde você tá escolhendo umas coisinhas não tão legais pra você. Alguém que tá ali o tempo inteiro te mostrando pra você e te fazendo perguntas. E que começa a te conhecer e te trazer um espaço diferenciado de você. E te mostrar que, tipo assim, é isso mesmo que você quer pra sua vida. Te mostra os lugares onde você tá se escondendo de você mesma. Né? Porque, claro, os amigos, eu tenho amigas maravilhosas, eu tenho essa bênção na minha vida, eu posso chamar disso. Eu fico morrendo de dó de quem fala que não existe amizade. Já escutei algumas vezes. Isso não existe no meu universo. Eu amo as minhas amigas, amo os meus amigos. Tenho muitos amigos incríveis que são maravilhosos comigo, mas eles não ficam cuidando de mim. Eles não ficam ali no dia a dia olhando pra mim, cuidando do que eu tô fazendo. Não é? Então eu convido... E o Pablo uma vez disse numa reunião que não tinha nada a ver com a minha facilitação com ele. Era uma reunião de reiki, que ele faz toda semana para os alunos dele. E ele disse uma coisa para uma das alunas. Pague alguém, não faça uma troca. Permuta, que ele quis dizer. Vai lá e honre alguém com aquilo que você queria que alguém honrasse você. Ou seja, você como facilitador, você não gostaria que alguém fosse comprasse a sua classe, pagasse seus processos, pagasse a sessão. E eu tô falando sobre facilitador. Tem gente que é terapeuta, né? Eu não sou. Eu sou facilitadora de Access. Tenho reiki também. Eu não costumo trabalhar com reiki, eu faço reiki pra mim. Mas eu tô até pensando nisso, tô pensando bastante sobre fazer algumas coisas com reiki. Mas enfim, gente... É isso. Então, quando você realmente honra alguém com aquilo que você gostaria que você fosse honrado. Quase que meu celular foi embora. Peraí que escorregou. Aí, consegui. O carregador. Aí, consegui. Então, quando você busca alguém para fazer para você o que você faz para os outros, cria um ciclo diferente. Eu não tô falando isso pra, fazer propaganda disso, não. É por experiência própria. E eu fiquei tão feliz em ter uma pessoa que me facilita na minha vida. Tão feliz. Eu mudei por completo. Eu fico falando pro pessoal que a gente tem as classes juntas, né? Que a gente faz umas classes assim com um grupo que é mais ou menos se vê toda semana. Falo, gente, eu não mudei. Gente, eu não tô diferente. Eu sei que eu tô. Eu vejo isso. Eu sinto isso. Eu percebo no meu mundo. Meu mundo ficou diferente. E eu vou falar pra vocês, eu trabalhava tanto antes, mas tanto, deu uma diminuída. Eu não tô trabalhando como eu trabalhava antes mais. Eu tô com uns projetos aqui em Bogotá, até teve um da fundação, que é uma fundação de pessoas que, como diz o Gary, ele não gosta, que fala discapacidade, porque isso não existe, né, no nosso universo. Mas é pessoas com condições diferentes neurológicas e com síndromes, né? Inclui a síndrome de Down, inclui autismo, inclui paralisia cerebral. Então, a gente tem uma fundação aqui em Bogotá que nós começamos um projeto com barras, com eles. E agora, a partir dessas próximas semanas, nós vamos fazer com diagnóstico médico e psicológico
Não para provar, porque provar a gente não precisa, porque a gente sabe. Nós que trabalhamos com isso, a gente sabe a mágica que é isso. Mas para trazer uma credibilidade maior, tendo esse acompanhamento e tendo essa avaliação, para as pessoas saberem o que isso pode criar na vida das pessoas. E é isso, é como me perguntou a Lili, né, esses dias, foi hoje. Por que você faz isso, mamãe? E a minha resposta é essa, porque me move. Só por isso. Não tem uma outra palavra. Move tudo em mim. Eu tenho move meu entusiasmo, move a minha alegria de viver, move a minha consciência, move meu astral, move minha saúde, move tudo em mim. Todas as minhas moléculas, eu gosto de falar assim, move todas as minhas moléculas. Então, é isso. Um facilitador é para quê? Para te facilitar. Não é para te ensinar nada, porque facilitadores não ensinam. Não vão te trazer uma fórmula, uma receita. Ai, você tem que fazer isso, isso e aquilo. Não é sobre afirmação positiva, tampouco. É sobre você se conhecer. E você começar a descobrir dentro do seu mundo onde você ainda se limita. E como disse meu querido Gary Douglas, que eu amo, que é o criador de Axis, ele disse uma vez, são 10 milhões de anos de pontos de vista que a gente tem. Então tem muito trabalho a ser feito. Então, assim, não adianta você dizer, ai, não tem mais limitação nenhuma. Ah, nada acontece comigo. Sim, todos nós vamos ter alguma coisa pra... Não é pra consertar, e é bom ter vindo isso. É mais para que você tenha clareza de algo que você pode mudar, que vai trazer facilidade na sua vida. Que vai fazer você fazer com que sua vida seja diferente. Inclusive em qualquer área. Em qualquer área. É isso que é o mais louco. Que é o que eu mais amo, talvez, em tudo isso. Porque e essa coisa de não existir uma fórmula certa, não existe uma escolha certa, e só a escolha que realmente funciona para você, você vai para um lugar muito diferente. Você vai para um lugar onde você está em felicidade, né? Porque esse lugar que quando você escolhe o que funciona para você, ele tem que te trazer bem-estar de algum jeito. Porque senão, você não vai estar escolhendo por você. Você vai estar escolhendo por alguém mais. Pode ser seu filho, pode ser seu marido, pode ser seu namorado, sua namorada, whatever. Pode ser quem for. Pode ser seus amigos, pode ser sociedade, pode ser no seu trabalho, seus colegas. O que é, não interessa. Na verdade, é isso. Então, você começa a enxergar onde você não está escolhendo você. Você começa a ver onde você não está escolhendo você. Você começa a perceber. E não sobre se julgar tampouco, olhar, nossa, olha o que eu estou fazendo comigo, e aquele autoflagelamento, né, que a gente faz. Olha o que eu fiz, que eu estou fazendo comigo, como eu não sei o quê, e entra naquele trauma e no drama e do tanto que você é errado no mundo, e tentando consertar alguma coisa em você, e tentando refletir, onde será que eu errei? Onde será que está meu erro? Não é sobre isso. E é melhor ainda, porque não existe nada errado com você. Talvez você somente não está escolhendo você. E é para isso, para você olhar para esse lugar aí, onde você não se escolhe, onde você está alinhado a algum ponto de vista, alguma crença, está sofrendo nesse lugar. Não é um lugar que te traz prazer, não é um lugar que te traz bem-estar. E você insiste em ficar aí porque você decidiu que isso é certo. Que você decidiu que você tem que salvar alguém ou algo. Ou que você decidiu que para ser bom você tem que ser isso. E aí você se prende, se encarcera, se enjaula em espaços da sua vida, talvez um trabalho, talvez uma relação, talvez uma situação, não sei, onde você decide em algum lugar que você não tem mais saída, que agora você vai ter que ficar ali até morrer, que você nunca mais vai poder mudar aquilo. E você vai ter que aguentar isso até o dia da sua morte chegar. Isso eu acho tão pesado, tão triste. Imagina você passar toda a sua vida... Eu tava falando isso outro dia aqui mesmo. Mas eu vou trazer isso de novo, porque isso tá vindo muito no meu mundo. Assim como, olha pra isso, olha pra isso. Quando você tem 1 ano de idade, você tá se preocupando com o que vai acontecer até você chegar aos 10? Claro que não, né?
E vai viver experiências incríveis e fantásticas e maravilhosas. Vai aprender muitas coisas interessantes. Vai aprender a andar, vai aprender a falar. Vai aprender a andar de bicicleta, vai pra escola, vai aprender a ler, vai aprender a escrever, porque até 10 anos você já aprendeu tudo isso. Vai ter seu primeiro contato com matemática, vai ficar meio desesperado, mas eu adoro geometria. E por aí vai, você vai aprender uma série de coisas e vai ter uma série de experiências e vai conhecer vários amigos e vai sofrer e vai se apaixonar. Talvez aos 10 anos pode ser quando você começar aí a ter essas experiências na sua vida. E, bom, aí você chega aos 10 anos de idade, você tá preocupado realmente no que vai acontecer nesse período até você chegar a 20 anos de idade? Também não, né? Mas quando você começa a chegar ali pela adolescência, 15, 16, aí já começa a haver essa energia densa. Vocês percebem a densidade disso, de se preocupar com alguma coisa? O que eu vou ser? Que profissão eu vou ter? O que eu vou fazer? Será que um dia eu vou casar? Será que um dia eu vou ter filho? Será que eu vou ser bem-sucedido? O que eu vou estudar? E aí você já começa a criar eu vejo como um retrocesso. Em lugar de você avançar na vida, você começa a se paralisar nela. E apesar de você fazer várias coisas, mas você tem o sonho de fazer uma universidade, aí você vai para essa universidade. Eu tenho uma filha que começou agora, com 20 anos. Ela começou um pouquinho tarde, em função da questão da gente mudar muito de país, então teve um atraso aí no calendário dela. Mas aí você vê, ela fez 20 anos, né? Ela está na metade da universidade agora. E aí, nesse lugar, nos 20, será que ela já preocupa o que vai acontecer até ela fazer 30? Mas ela tem um planejamento, ela vai estudar, né? Vai fazer alguma coisa por aí, vai criar um negócio. Tem gente que não faz universidade, que vai fazer outras coisas, vai criar um business, vamos dizer assim, alguma coisa. Vai começar a buscar coisas para gerar recursos financeiros para sobreviver. Aí vai ter gente que vai trabalhar em empresas, tem gente que vai criar um negócio próspero, tem gente que vai criar uma coisa não tão próspera, mas vai buscar esse lugar aí de, ok, eu tenho que gerar recursos para minha vida, né? Bom, aí começa. Umas pessoas se casam e não fazem nada, outras querem fazer pós-graduação, mestrado, e por aí vai. Tá. Aí essas pessoas concluem esse período. E aí? Algumas vão casar, vão ter filho, outras não querem isso para a vida delas, outras vão fazer business, outras vão ser frustradas porque não fizeram o que planejaram. E aí? Aí a rotina chega, não é? Tô errada? E aí você começa a não fazer mais nada diferente. Você vai para academia, ou você vai para algum esporte que você faz, para cuidar do seu corpo. Aí você tem uma dieta tal e você fica lutando para emagrecer, ou lutando para engordar, ou lutando para não ter isso, não ter aquilo outro. Ou você vai começar a procurar um monte de coisa para fazer em você, intervenções cirúrgicas, porque você já tá ficando mais velho, que não sei o que, né? E aí você passa a esquecer de viver e de desfrutar a sua vida, né? E de brincar. E de fazer coisas bobas, mas que te trazem bem-estar. Coisas muito bobinhas, né? Aí, por exemplo, existem pessoas aqui, em Bogotá, por exemplo, é muito comum, esportistas, né? Que aqui bicicleta, gente, nesse lugar é uma febre. Todo mundo anda de bicicleta. Aí tem o beach tênis, tem a galera que vai jogar, se diverte ali. Mas vocês percebem que isso também começa a virar uma rotina? E é muito mais uma rotina de não é essa palavra que eu queria trazer, não. Eu queria como uma competição, mas não é bem isso. É mais uma rotina mesmo, de uma coisa que você está fazendo, e até o que você escolhe dentro disso vira rotina. Deixa de ser uma coisa natural, que você vai lá, você faz porque você gosta. Ah, vou ali jogar porque me deu vontade. Não, aí você tem horário, você tem que cumprir não sei o quê, você tem o seu grupo, tem não sei o quê, e você começa a criar uma identidade tão rígida sobre quem é você, do que você faz, do que você não faz, do que você faria ou não, do que você tem que eliminar da sua vida, e do que você tem e passa seu dia a dia consertando coisas em você.
consertando coisas no seu mundo. E realmente você está vivendo a sua vida. De verdade, tipo assim, hoje eu vou fazer o quê? Eu vou dar um exemplo de hoje. Hoje eu acordei normal. Eu acordei e eu tenho muito tempo que eu tô precisando movimentar meu corpo. E sempre tem uma desculpa, né? A gente sempre tem. Sempre tem de horário, não sei o quê, você tem mil coisas para fazer. Só que hoje eu acordei com uma vontade, assim, normal, natural. Não gosto da palavra normal, não. Eu falo que normal são as normas do mal. Uma invenção minha. Mas, enfim, natural, eu falei, meu corpo queria se movimentar. Eu tenho academia no meu prédio, né? E eu tenho patins. Eu não sou boa, viu, gente? Tô falando que eu sei andar bem de patins, não. E esse, então, que é pior, que é roller. Porque eu tinha antes, quando eu era mais nova, de 4 rodinhas. E eu amava andar. Só que o roller é mais difícil. Pra mim é mais difícil. E é muito mais rápido. Bom, eu falei, gente, eu vou andar de patins. Eu acho que eu vou lá aqui no meu prédio tem uma quadra de squash. Falei, eu vou lá no squash e vou andar. Será que eu vou conseguir? E eu tô toda enferrujada, gente. Vou mentir pra vocês, não. Dói tudo. Dói o pé, dói o joelho, dói a coluna, dói tudo. Mas eu falei, é assim mesmo, eu vou. Aí eu pensei, falei, eu não vou direto. Porque se eu for direto, eu posso travar a qualquer momento. Ou então levar um tombo bem feio, né? Aí fui pra academia, caminhei, e eu tinha uma classe do DEM pra assistir. Coloquei lá enquanto eu tava na esteira, fiquei lá 1 hora. Caminhei. Depois fui e fiz um alongamento. Aí eu falei assim, gente, eu fiz balé em Araxá. Eu morava lá. A minha vida inteira. Que eu me lembre dos meus 4 anos de idade até meus 18, 17, que foi quando eu fui embora. Eu fiz balé. Toda semana eu tinha 3 aulas de balé por dia, fora o jazz que eu também fazia, fora as aulas para competição, fora os ensaios para não sei o quê, para viajar. Eu falei assim, gente, eu sei fazer isso, por que eu não faço? E eu amo. Fiz também. Por isso que eu trouxe hoje esse tema para vocês. Fiz minha aula de alongamento, de balé. Alonguei meu pé, alonguei meu corpo, alonguei tudo que eu podia em mim. Depois que eu andei. E aí fui lá pra quadra de squash. Pra minha tristeza, ela tem reforma, então não tive como andar de patins lá. Eu lá com... não patins, é quase do meu tamanho, né? O roller. Aí fui. Não pude fazer. Falei, quer saber? Eu acho que eu vou na garagem. Eu tenho uma garagem aqui com uma vista linda da cidade, é linda. Só que eu falei, gente, eu tô muito louca. Eu não sou mais criança, eu não posso cair assim, simplesmente cair. Eu já não tenho mais de 10 anos que eu não ponho um patins no meu pé. Nunca fui muito boa, de roller principalmente. Eu acho que eu tô ficando doida. E aí eu falei, quer saber? Eu vou andar lá em casa, que aqui em casa é amplo, né? O apartamento é grande e a sala é bem ampla e tudo. Eu falei, eu vou andar lá. E coloquei os patins e fiquei mais de meia hora aqui em casa. Indo nos quartos, indo na sala, fui na cozinha. Andar na cozinha era muito esquisito, o piso era muito estranho. Mas enfim, eu fui, quase caí algumas vezes, não caí, fiquei feliz por isso. Mas assim, não vou mentir, não sei mais frear, não sei. Não sei dar aquela curvinha que a gente faz com o corpo, não tem? Não consigo mais. Meu gato ficou apavorado, querendo entender o que eu tinha no meu pé. Isso, peraí que eu tinha perdido. Gente, eu perco as mensagens, eu sou uma pessoa péssima. A Bárbara falou o seguinte, fazer esse exercício olhando para uma de 20 anos atrás é uma troca energética bem interessante. Exato! Eu tava sozinha na academia do meu prédio, tava nem aí, gente. Nem aí. E se tivesse alguém lá, também não tava nem aí. Eu fiz minha aula de balé de quando eu tinha 8 anos de idade, hoje. Só por diversão. E foi tão bom. Não vou mentir pra vocês. Aí eu fiquei feliz, muito feliz mesmo. Meu corpo ficou feliz, meu dia ficou feliz. Eu cheguei em casa, meus filhos estão de recesso essa semana. Tá tendo uma semana, em Bogotá também tem, que no Brasil é semana de saco cheio, né? Aqui tá tendo também, se eu soubesse eu tinha ido pro Brasil. Não me dei conta que eu podia ter ido, não fui. Uma pena. Eu ia aproveitar esse sol, esse verão que vocês estão aí, né? Que aqui
Eu ainda estou. Eu ainda estou congelando de frio. Mas enfim. Então a história é essa. E aí, foi um dia tão diferente. E quando eu cheguei em casa, a Valentina olhou pra mim e falou: mamãe, onde você estava? Eu falei: eu tava andando de patins lá embaixo. Aí ela morreu de rir. E eu falei assim, né? O que impede a gente de continuar experimentando a vida? Não desde esse lugar onde você tá fazendo um esporte para competição, ou para não sei o que, para não sei o que. Sim, é válido, gente. Não tô dizendo que não. Né? Não tô dizendo pra você não fazer isso. Muito pelo contrário. Eu tenho uma amiga de Araxá, que é a Jana, que ela mudou para uma cidade de praia agora, tem alguns anos, não muito tempo, e ela aprendeu a surfar. E ela tem umas lives, ela tem umas coisas tão maravilhosas. Depois, se um dia vocês quiserem, se alguém quiser, eu passo o site dela. Ela falou: eu nunca imaginei que eu, com essa idade, eu ia aprender a surfar. E ela foi, e ela surfa super lindo, ela é linda. E é isso, sabe? E eu acho que prosperidade tem a ver com essa beleza de se cuidar. Com a beleza de você levantar e querer cuidar do seu corpo, querer cuidar de você, querer se ver mais bonito, mais bonita, mais saudável. E não por causa de dieta e por causa do peso perfeito ou por causa da pele maravilhosa que você tem que ter. Eu mesma sou cheia de sardinha. Eu ponho filtro para vocês não verem minhas pintinhas. Mas enfim, porque eu amo o sol, eu fico no sol, eu passo o tempo que eu posso estar no sol, eu estou. E é sobre isso, é sobre essa leveza de experimentar a vida que eu queria trazer. E aí é por isso porque eu convido vocês, onde vocês estiverem, quem vocês acharem que funcione, busca um facilitador para vocês. Que seja uma pessoa que você vai ver aí, sei lá, um mês e depois não mais, duvido. Porque o meu plano era 1 ou 2 meses, 4 sessões, tá? E eu nunca mais consegui largar. Porque me faz muito bem. E me faz muito bem. E isso me mostrou esses lugares onde eu estava desistindo de viver uma vida leve. Uma vida comum. Não tem nada demais no que eu faço, né? Nada. Nada demais. E tudo deixou de ser pesado, tudo deixou de ser um trabalho árduo. Tudo ficou diferente. É igual esse negócio da fundação que eu estava falando com vocês aqui no início, desse projeto de Barras. Nós fizemos uma classe lá esse fim de semana, eu e minha amiga Diana, que vai ser a médica que é voluntária nesse projeto. Nós demos uma classe intro de Você é um Peixe. O que é essa? Eu acho que eu tenho um livro aqui, deixa eu ver se eu acho ele aqui para mostrar para vocês. Aqui minha mesinha é uma gambiarra, viu, gente? Mas o que significa isso? Access, uma das coisas que fez com que isso criasse muita credibilidade no mundo é a contribuição que isso é para os autistas. Peraí, gente, vou tentar sair daqui. Eu fico Peraí, consegui. Achei o livro. E para as pessoas com esses tipos de síndrome que não tenha essa facilidade não seria a palavra, que não tem a mesma forma de funcionar que as pessoas ditas normais. E em Axis, a gente olha para isso não como uma... Aí, viu? A Bárbara falou aqui. A Isabela Fiorentin, modelo, aprendeu a surfar aos 50 anos. Olha que maravilha! Tem coisa mais maravilhosa que isso? Bom, então... Existe um livro do Access que foi escrito pelo Gary, pelo Dan e pela Anne Maxwell, que é uma psicóloga, falando sobre isso. E aí o nome do livro é Você ensinaria um peixe a escalar uma árvore? E aí ele começa com uma frase do Einstein que eu amei. Eu falei, meu Deus, como eu nunca tinha escutado essa frase antes. E olha que eu já tinha lido o livro, viu, gente? Eu não lembrava mais. Mas é sobre isso, é sobre universos diferentes. Então começa assim, ó. Todos nós somos gênios. Mas se você julgar um peixe pela habilidade dele de subir, desculpa, porque eu tô traduzindo de espanhol para português, de escalar uma árvore, você passará a sua vida acreditando que ele é um estúpido. Que é isso? Um peixe pode subir uma árvore, gente? Não, né? Simples. Não é tão simples. E aí, se você olhar para aquele animal ali e falar assim, nossa, ele não sabe subir numa árvore, então ele não é bom?
É meio isso. E aí a gente teve essa classe, a gente fez uma classe intro, que é uma classe sobre o livro. Não é uma classe, é uma classe de 3, 4 horas. E esse é o livro. Aqui ele tá em espanhol, mas em português é a mesma capa e o mesmo título. E foi tão maravilhoso, foi um evento tão lindo, e o Pablito que colocou pra mim. Teve um dos meninos, que é o Fernando, ele tem uns 20 anos no máximo. E ele é autista e num grau avançado de autismo. Então ele tem uma dificuldade na dicção, ele não fala muito bem. E ele estava recebendo barras de uma amiga minha, e eu fui tirar uma foto dele. Aí ele virou pra mim e disse assim: eu consigo ver o seu coração. Gente, quase que eu desmaiei. Quase que eu tive um treco. Eu falei, você, como assim? Como, Fernando? Aí ele repetiu pra mim, eu consigo ver. E me disse que o Pablito escreveu aqui, você é a dança do fogo. Eu olhei pra ele e falei, nossa, era como se ele me... O que eu percebi disso, vou trazer pra vocês, é como se ele pudesse me ver como um ser completo. Não uma parte só de mim, como normalmente é como a gente funciona, olhando para as pessoas e as pessoas olhando para nós, baseadas em projeções que as pessoas têm da gente ou a gente tem das pessoas. Então, eu olhei para aquilo e falei, uau, como eu me sinto bem nesse lugar. E tem a ver com isso, com não julgamento. É uma criatura que nunca vai ter julgamento sobre você, ela vai ver você na sua essência. Porque ela não tem essa forma da gente funcionar. Ela é um peixe vivendo num mundo cheio de árvores, né? Mas eu trouxe isso por isso, foi maravilhoso. E nós temos voluntários, como tinham 20 pessoas, mais ou menos lá, para contribuir com eu tô falando espanhol, com a troca de barras. Nós fizemos uma troca, atendemos alguns dos alunos da fundação. E agora a gente tá com esse projeto super legal, sabe? De contribuir com pessoas que são diferentes da gente e que mostram o resultado das barras e dos processos de corpo, porque também tem isso. Tem alguns deles que não deixam você tocar. Não deixam. E aí a gente vai ter que fazer algum processo corporal que não toca. Por exemplo, o SLP, para quem faz, né? Ou um facelift, porque o facelift você tem... eu facilito facelift, tem algumas... Como que eu vou te explicar? Tem a sessão de facelift que você toca, que é de imposição de mãos, mas tem a versão sem tocar, né? E é isso. Então, esses processos são todos... Ui! Levei vocês lá pro outro lado. Bati o livro no meu celular. Então, é isso. Os processos, gente, são energéticos. Não são processos de... Como eu vou dizer para vocês? Assim... É que Access não é cognitivo, não é linear. Então, se você ficar tentando entender, você não vivencia. Não consegue as ferramentas. Porque toda vez que você está tentando entender, você está tentando reduzir o que aquilo traz por uma coisa pequena. É igual quando você gosta de alguém. Quando você gosta de alguém. Vamos colocar aí vocês que têm filho, ou sua mãe, ou seu pai, ou quem você... Seu namorado, namorada, a pessoa que você gosta, qualquer pessoa, qualquer uma, que você goste muito, pode ser até você mesmo. Tomara que tenha bastante gente aqui que esteja apaixonado por si mesmo. Bom, olha pra isso daí. Você tem como explicar isso pra alguém? O que é que você sente? O que é isso? Tem como você reduzir em palavras verbais? O que isso é? Lógico que não, né? E é isso. Os processos é a mesma coisa, são a mesma coisa. Você não tem como reduzir os processos em palavras, em teorias. Você tem que vivenciá-los. E aí, o que acontece? Como que você sabe que faz diferença? A gente sabe. Eu não sei se a Fabi ainda tá aqui. É uma aluna minha, ela entrou bem no início da live. Eu nem falei oi pra ninguém, né? Ela falou assim, você é assim, em algum momento aqui. Eu não sei se ela ainda tá aqui, mas a Fabi foi um exemplo disso. A Fabiana, ela tava na quarentena cheia de coisas, quando ela me procurou para ser facilitadora dela.
E o que aconteceu na vida dela em um mês, eu juro pra vocês, até eu fiquei chocada. Eu nunca esperava uma atualização igual a essa. E agora eu tô vivendo essa experiência também. Então eu convido vocês, pessoal, busque uma sessão na sua cidade. Busque um facilitador, um praticante. De preço era... é minha internet, gente. Como pode melhorar isso, né? As inteligências artificiais. Então é isso, pessoal. Eu acho que eu já falei o que eu tinha que falar. E convido realmente vocês a experimentarem coisas diferentes na vida de vocês. Injeta juventude aí, porque juventude é isso. Onde você quer experimentar. Onde ainda é possível fazer uma coisa nova. Ainda é possível aprender música, mesmo que você nunca seja um bom músico. Ainda é possível você aprender a dançar, a cantar, a se divertir, a jogar algum esporte que você queira, fazer algum esporte que você goste. E se você não tiver vergonha de errar, e se você não tiver que estar certo, você vai se divertir muito. Tenho certeza disso. E se alguém quiser perguntar alguma coisa, quiser falar alguma coisa, me escreve, tá? Tem essas lives toda semana em português. Amanhã eu faço em espanhol, no mesmo horário. E espero que tenha sido contribuição para vocês todos. Peraí que eu só vou falar... que a Fabi ainda tá aqui. Uma mágica, né, Fabi? Só a gente sabe. A Bárbara tá falando uma coisa aqui. Que ela viu o André Risonho falando sobre a classe do X-Men. Esse livro é sobre isso, Bárbara. É sobre os X-Men. Não. Quando eu li, eu falava, gente, sou eu, gente. Eu me achei no mundo. E como tem pessoas que vivem em mutações energéticas e é necessário... Gente, é isso. Bárbara, um X-Men, que é? Agora vou ter que pausar e voltar, né? Já tava indo embora, vou ficar. Gente, o que é o X-Men, segundo Axis? É a forma fofa que eles chamam os autistas e essas pessoas diferentes. Porque elas têm capacidades diferentes. Vocês lembram do filme do X-Men? Quem nunca assistiu? É isso, são pessoas que têm uma mutação genética, que têm umas capacidades diferentes dos outros, então eles têm assim, um pouco de dificuldade de conduzir essas capacidades. É mais ou menos por aí. Então, qual é a ideia disso? Quando alguém é um X-Men, normalmente é uma pessoa que tem uma sensibilidade sensorial, muitas vezes muito mais aguçada do que alguém do dia a dia normal. Uma pessoa, entre aspas, eu detesto essa palavra, de novo. Mas, enfim. E aí, o que acontece? Os X-Men, eles têm uma sensibilidade tão grande, que às vezes é muito difícil para eles conviver com o mundo externo, porque eles conseguem entrar no mundo das outras pessoas. Eles conseguem perceber os sentimentos, as emoções, as frustrações, as angústias. Eles conseguem perceber, e é num raio de 8 a 8.000 quilômetros. Então, o que acontece? Essas pessoas estão captando, todos nós, porém, tem uns que têm mais sensibilidade. Estão captando tudo isso e parece que isso é deles, porque é tão real. Eu tô deles falando de mim. Porque, inclusive, eu tive uma classe com a Silvia que ela me perguntou isso. Eu falava, Silvia, às vezes eu acordo com uma angústia, não sei o que é, porque não faz sentido nenhum. Ela me perguntou, você já considerou se você tem um grau mínimo de autismo? Ou de hiperatividade? Provavelmente eu tenho, porque eu não paro, né, gente? Um segundo, mas eu nunca fui procurar uma avaliação sobre isso. Então, provavelmente, sim. E quando eu li esse livro do Gary pela segunda vez, que eu li para dar a classe, eu falei, gente, é isso. Faz muito sentido muitas coisas aqui. Ele fala sobre a consciência esférica, porque para essas pessoas o passado, presente e futuro não faz sentido. Porque eles estão sempre no agora. Então, quando eles começam a ter essa percepção que as pessoas tentam encaixar eles nesse parâmetro, né? Nesse sistema de passado, presente e futuro, para eles é muito pesado, porque não faz sentido nenhum. Eles até entendem o que a pessoa... mas não faz sentido, né? Então tem várias ferramentas aqui, várias coisas que a Anne fala sobre pacientes dela. Eu conheci a Anne em São Paulo, faz uns 4 anos atrás, e eu vou falar para vocês, ela é incrível, ela é PhD em psicologia nos Estados Unidos, e esse livro eu vou falar para vocês, leiam.
Leiam que vai fazer uma diferença enorme na vida de vocês e vocês vão identificar pessoas que talvez não tenham um diagnóstico, mas que têm essas características e vai ficar muito mais fácil se relacionar com elas. E às vezes é sobre você, que foi o meu caso. Foi meu grande caso, tem muito a ver comigo. Aí fala sobre a telepatia. Pessoas que conseguem se comunicar telepaticamente. Naturalmente, gente, não é uma coisa assim do outro planeta, não. É uma coisa normal para eles. E às vezes você pode ser uma dessas pessoas e você nem sabe que você é. Então é isso, tem no Kindle, no Amazon, você pode comprar na biblioteca do Access, pelo site, e tem muito fácil. E no Brasil tem uma pessoa, que é a Fernanda Matera, que é minha amiga. Quem quiser o livro, quiser físico, quiser receber em casa, com ela às vezes é mais rápido. Manda pra mim um direct aí, uma mensagem que eu mando o contato dela pra vocês, tá? E ela também tá aqui no Instagram, Fê Matera, com 2 T's, que é a mesma pessoa. Vocês também podem procurar ela aqui. Então é isso, pessoal. Um beijo pra vocês. Obrigada por estarem aqui. Ah, a Bárbara pediu pra eu mostrar a capa. Bárbara, você ensinaria um peixe a subir o mar? Eu não sei se em português é escalar ou subir, mas é isso. Eu boto uma fotinha aqui nos stories, quando eu postar a live, tá bom? Então, um beijo pra vocês, gente. Se vocês acham que essa live vai ser boa pra alguém, passa pra frente. E eu tô aqui de novo terça-feira que vem pra falar um pouquinho mais pra vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Muitos beijos!